Olá, eu sou a Graziele Angélica Leonel, professora de matemática pertencente ao núcleo de Londrina. Sou de Jaguapitã, Paraná. Vim por meio deste vídeo concorrer a uma vaga do edital PSS 2023, área de matemática. Então vamos lá. Nossa aula de hoje é referente a poliedros convexos e não convexos. Então, qual é o nosso objetivo da aula? Primeiramente, a gente vai conceituar, definir o que são poliedros e só então diferenciar poliedros convexos de não convexos. Para isso, foi utilizado o descritor 4, identificar a relação entre o número de vértices, faces e ou arestas de poliedros expressa em um problema. Ou seja, a nossa aula é preparativa para esse descritor. Vamos começar então. Estudantes, pensa comigo. O que significa, da onde vem a palavrinha poliedros? Certo? E o que a gente vem a dizer que é convexo e não convexo? Aí os alunos vão ter um tempo para pensar sobre isso, né? E possivelmente responder. E vamos lá. Em geral, destacamos os poliedros mais relevantes, pois a quantidade de tipos e formas existentes desses sólidos é enorme. No Museu da Ciência de Londres, é uma seção dedicada aos poliedros, com uma variedade bastante grande de tipos, ou seja, é incontável a quantidade de poliedros existentes. Então a gente pega os mais relevantes, os mais para poder fazer a contagem com os alunos, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de figuras espaciais representadas de sólidos geométricos, de poliedros, certo? A gente tem alguns tipos aqui. O poliedro, a gente separa a palavra em duas partes, poliedro. O poli vem do grego muitas ou várias e o edro, face, lados. Então, muitas faces, muitos lados. É o sólido geométrico formado pela reunião de uma superfície poliédrica fechada com todos os pontos do espaço delimitados por ela. Aqui a gente tem os elementos do poliedro: vértice, face, aresta. O que significa cada um desses? Vamos começar pela face. A face, cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro, ou seja, cada parte que vai revestir o meu poliedro é chamada de face. Aí o que acontece? A junção de duas faces, a união de duas faces, eu vou ter a minha aresta. Ainda brinco com os alunos que seria o contorno do meu poliedro, para ficar visualmente mais assim aceitável o entendimento. E a junção, a união de três ou mais arestas, eu vou ter o meu vértice. Um dos exercícios para praticar. A gente vai analisar aquele poliedro. É bem bacana esse poliedro, ele é tranquilo, simples. Ele possui em acrílico nas escolas, então é possível fazer, manusear ele com os alunos, para os alunos palpar e compreender vértice, face e aresta para fazer a contagem. Caso isso não seja possível, é possível trazer uma representação no papel, né? Letra A. Qual o número de faces, arestas e vértices? Os alunos vão estar fazendo essa contagem. Deixa eles à vontade para trocar ideia. Eu contei tanto, eu contei tanto. Essa troca de ideias é muito legal. Um corrige o outro também, é bem bacana. Qual a forma de cada face? Essa questão aqui é bem bacana porque a gente está trabalhando o conteúdo de agora, que é face, resgatando o anterior, que são as formas geométricas. E depois, o vértice C é comum a quantas arestas, para frisar bem o que é vértice e o que é aresta. E o vértice A também possui quantas arestas. Aqui as respostas, geralmente eles acertam quando não acertam, e vibram, né? Se não acertam, um fala pro outro, ó, falei que era tanto, tal. É bem gostoso uma aula dessa. Um poliedro costuma ser nomeado de acordo com o número de faces que possui. Então, para isso, justapõe-se dois elementos, um de origem grega, que indica o número de faces, e o elemento de composição edro. Então, nesse caso aqui, eu ainda brinco com eles em relação à Copa do Mundo, para poder resgatar nesse sentido. Eu falo assim, galera, quando o Brasil ganhou a primeira vez a Copa do Mundo, ele foi campeão. Quando ele ganhou a segunda vez, ele foi bicampeão. Quando ele ganhou a terceira vez, ele foi tricampeão. E quando ele ganhou a quarta vez a Copa do Mundo, que o locutor ficou gritando, é tetra, é tetra. Então, tetracampeão, e nos dá a ideia de 4. Ou seja, só que aqui a gente está falando de matemática de faces, lados, então a gente vai usar a palavrinha edro. Tetracampeão, tetraedro.
quando o Brasil ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, ele foi pentacampeão, que vem lá do pentágono, que tem 5 lados. Então, nos nossos poliedros, pentaedro. Sexta, 6 vezes, 6 lados, que, se Deus quiser, o Brasil vai ganhar. Hexaedro. 7 lados, 8, 12, 20, e assim a gente vai mostrando para os alunos os nomes, ou tabelinha, ou escrevendo, ou mostrando, ou pesquisando também. É bem bacana essa parte. Outro exercício é mostrado essa representação de um poliedro para os alunos e é perguntado para eles qual que é o nome. Eles vão tentar resgatar que eles já ouviram, é pirâmide, é prisma, nesse sentido. Aí eu tenho que lembrar eles, porque é esperado que eles façam isso. Eu tenho que lembrar eles que é em relação à quantidade de lados. Aí eles vão contar que tem 7 faces, né? Esse poliedro, então, portanto, é um heptaedro. Agora sim, o que são poliedros convexos e não convexos? Se cada plano que contém uma face de um poliedro posiciona as demais faces em um mesmo semi-espaço, então é um poliedro. Ou seja, se cada face toca apenas, se cada plano toca apenas uma face que sobrepõe, então ele é convexo. Caso contrário, ele não é convexo, certo? Outra bem bacana distinção aqui de convexo e não convexo é se eu pegar uma linha reta e não seja paralela com uma das faces e ela tocar o meu poliedro em apenas 2 pontos, então é convexo. Mais pontos não é convexo. Mas como assim 2 pontos ou mais pontos? Vamos imaginar que aquele é meu poliedro e eu peguei uma linha reta e eu atravessei ele. Ele vai ter 2 pontos de entrada e de saída, só. Ele não vai tocar em mais faces, só em 2 lugares, o que entrou e que saiu, só 2 vezes, então ele é convexo. Olha esse aqui que interessante, ó, a minha linha reta, ele entrou dentro do meu poliedro uma vez, saiu e depois entrou de novo. Então quer dizer que ele tocou as faces do meu poliedro em 4 pontos diferentes, porque ele entrou, ele saiu, ele entrou e ele saiu. Então ele deixou de ser convexo por isso. Aí os alunos são espertinhos e falam assim, mas se fizer aqui em cima não vai acontecer isso. Eu falei, mas eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Do mesmo jeito que lá eu tenho que pensar em todas as possibilidades, eu vou ver que tocou só 2 pontos. Aqui eu vou ver que tem lugar que só tocou 2, só que eu vou ter lugar que tocou mais que 2. Então ele deixa de ser convexo, ou mesmo eu posso chamar ele de côncavo, certo? Aqui é um exemplo clássico para os alunos estarem escrevendo o que é convexo e não convexo, né? Com a sua correção. E a gente finaliza a nossa aula aqui. O que nós vimos? Primeiramente, o que é um poliedro, tá? Uma definição de muitos lados. Os elementos do poliedro, vértice, face e aresta, que é importante, que é o principal do nosso descritor. E por fim, o que são poliedros convexos e poliedros não convexos. Vai ajudar muito, certo? Espero que tenham gostado da minha aula. Até a próxima. Aqui eu tenho um pouquinho das referências também.